E aí, pessoal, estamos de volta mais uma vez com Fute das Minas e Placar TV em mais um programa trazendo para vocês, como a gente prometeu, as semifinalistas do Brasileiro Feminino. Porque nesse último final de semana foi um final de semana super decisivo aí, né? 4 grandes partidas e a gente vai comentar sobre tudo aqui hoje no nosso programa. Antes de trazer, né, nossas convidadas e comentaristas, claro, eu vou pedir para vocês darem o seu like, compartilharem esse programa, convidar aí todo mundo das torcidas, porque aqui eu quero saber de vocês, né, qual foi o melhor jogo dessas quartas de final, né? E o que é que vocês esperam também da semifinal. Mas eu não vou comentar sobre isso sozinha, né? Comigo aqui hoje, né, além da Mariana Santos, que eu vou dar boa tarde para ela, boa tarde, boa noite, né? Enfim, os horários da internet para ela depois. Vou também dar, né, bem-vindas a Bianca Anacleto, que tá com a gente hoje. Bianca Anacleto do Fute das Minas também. Seja bem-vinda, Bianca, ao nosso programa. Quero saber o que é que você acha de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Amanda. Obrigada, Mari, pelo convite aqui do Fute das Minas. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, que é um programa que eu já acompanho, né? O Fute das Minas. Tô ali com vocês, então é muito especial falar de futebol feminino e estar aqui hoje. Ela é muito fofa, né, gente? É muito fofa, não dá. E a Mariana Santos, né, que tá sempre aqui com a gente, comentando, cornetando, né, fazendo tudo que ela sabe fazer de melhor. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Amanda, e bem-vinda, Bianca, também para falar com a gente aqui. Tudo de Brasileirão feminino que aconteceu aí no final de semana. Que bom ter mais alguém aqui do nosso lado, pelo menos hoje aí, né? Não fica só eu falando muito aqui, mas que bom, seja bem-vinda, Bi. É muito importante falar, né, que o Fute das Minas tem uma grande equipe por trás, literalmente, tá, gente? São muitas mulheres aí colaborando com a gente, construindo junto esse trabalho que a gente mostra pra vocês nas nossas redes, no nosso site, aqui na Placar TV. Então sigam também nossas redes, né, porque tem muito mais conteúdo lá. E não vou falar muito, né, não vou economizar aqui, vou economizar aqui porque a gente tem muita coisa pra falar hoje dos jogos. A gente vai começar com o Clássico Paulista, porque Palmeiras e São Paulo, né, foi aquele clássico, com gostinho de clássico, mas o São Paulo surpreendeu, a gente pode dizer assim, e se mostrou, né, trouxe toda a sua força aí para as fases finais, deu uma atropelada no Palmeiras dentro do Allianz Parque, né, diante da torcida do Palmeiras aí, que compareceu bem, né, no Allianz Parque. Venceu de 3-1 e a gente viu um jogo ali onde o Palmeiras ficou meio que perdido um pouco, né? E também a torcida do Palmeiras falou muito sobre a ausência da Bia Zanerato nessas fases finais, né? Uma craque, né, da equipe, fez falta ali. Eu queria que vocês comentassem se surpreendeu para vocês também, começar por Bianca. Eu queria que você falasse desse jogo, se te surpreendeu, e também falar dessa recuperada do São Paulo, né, nessa fase final. O São Paulo, eu acredito que ele sempre chega ali na semifinal e depois ele cai. Então, o São Paulo ele precisa trabalhar um pouquinho essa questão de avançar mais no Brasileirão e fazer um trabalho que chegue numa final de campeonato para realmente disputar ali o título. Eu sinto um pouco isso do São Paulo. Mas nessa partida a gente viu que o time cresceu, né? Eu acho que o gol da Rafa Mineira deu muito esse gás para a equipe continuar ali na partida, né? Foi um golaço ali do meio do campo, basicamente. A Rafa viu a condição da Amanda, acho que era a Amanda que estava no gol, adiantada, chutou, fez o gol e aquilo deu um avanço assim para a equipe que foi realmente surpreendente. A equipe do Palmeiras estava muito perdida, assim, eu senti um pouco isso. E é estranho a gente ver isso do Palmeiras. O Palmeiras que tem um time organizado, que tem jogadoras muito boas ali na defesa, no ataque, no meio de campo. E a ausência da Bia realmente a gente sente, né? Quando a gente está assistindo o jogo do Palmeiras, a gente fica esperando que a Bia Zanerato chegue para finalizar, para fazer o gol, ter alguma jogada um pouco mais interessante ali dentro de campo. E aquilo a gente sentiu um pouco de falta. E outra coisa que a gente viu na partida foram os protestos dos torcedores ali, né, contra o Ricardo Belli, o técnico do Palmeiras, que ali não tá fazendo o trabalho tão esperado, né, apesar de ano passado ter ganho o Campeonato Paulista e a Libertadores, esse ano parece que o Palmeiras ainda não engrenou. E você falou do Ricardo Belli, né? Uma coisa que a torcida cobra muito dele porque, assim, como você falou, Bianca, o Palmeiras ele tem um elenco muito bom, tem peças muito boas ali, e a torcida cobra muito do Belli saber usar essas peças, né? Não tá enxergando o Palmeiras como um time muito combativo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Mariana. Você acha que realmente tem esse peso do comando do Belli ali, né?
ter, de certa forma, participação também nessa, digamos que, eu acho que foi um pouco de regressão do Palmeiras, né? Se a gente for comparar no ano anterior, né? Nos últimos anos, né? O Palmeiras foi campeão, recém-campeão da Libertadores. Queria que você falasse um pouco disso também. Sim, eu acho que essa crítica ao Belli, ela não é de agora, né? Ela não é desse jogo especificamente contra o São Paulo, né? Eu acho que ano passado, mesmo com os títulos, né? O Palmeiras era um time questionado por certa parte da torcida, né? Pela forma como se apresentava, por alguns jogos que fez, principalmente em clássico, né? Aquele jogo que perdeu pro Corinthians de 4 dentro de casa. Então, acho que realmente isso o Palmeiras pecou em alguns jogos ali que já deixava o torcedor, de certa forma, aflito ali com o time, né? Então, acho que esse jogo contra o São Paulo foi crucial para que a equipe realmente criticasse ainda mais, né? Tem os títulos do ano passado, como vocês bem falaram, que deram, de certa forma, né, um carimbo ali no trabalho do Belli, né? Um trabalho bem feito, sim, com o elenco do Palmeiras, mas acho que esse ano tá deixando a desejar. O Palmeiras cai agora no Brasileirão, dentro de casa, mais uma vez, e para um rival, né? Ano passado foi pro Corinthians, esse ano pro São Paulo, num jogo que eu acho que nem o torcedor mais otimista do São Paulo acreditaria num placar elástico, né? Porque foi 3-1 dentro da casa do São Paulo da casa do Palmeiras, desculpa, e de virada, né? O Palmeiras saiu na frente com a Amanda Gutierrez e o São Paulo foi buscar essa recuperação dentro do Allianz, só com a torcida do Palmeiras. Então, o São Paulo, que a gente estava falando desde o começo do campeonato, o quanto tinha oscilado, talvez tenha pegado uma reta aí para embalar no campeonato, e é isso que a gente espera, né? Que esses times que estão chegando agora nas semifinais estejam preparados, porque serão semifinais muito difíceis, como a gente vai falar também daqui a pouquinho. Pois engatou o São Paulo, né? E a torcida aí tá torcendo para que se mantenha aí, digamos que engatado até essa, né, a sequência aí do Brasileirão. E agora a gente vai falar sobre Ferroviária Internacional. Ferroviária, a gente já tinha antecipado aqui, né, que a Ferroviária é muito forte, muito bem estruturada, né? Letal também, a Ferroviária sabe decidir, né? Principalmente em mata-mata. E venceu o Internacional por 3-0 dentro da sua casa, com um jogaço da Aline Gomes, né? A gente vai falar, inclusive, em outro programa, né, sobre a convocação dela, que foi convocada, recém-convocada aí pela Pia. A Ferroviária, eu acho que não surpreendeu, né, digamos assim. Era o que a gente esperava, uma vitória. Talvez vitória 3-0. A gente esperava um jogo um pouquinho mais acirrado ali, né, para Ferroviária, um pouquinho mais difícil, digamos assim. Mas eu queria que você falasse também desse potencial, né, porque sempre quando a gente fala sobre a Ferroviária, principalmente pro pessoal que está começando a acompanhar futebol feminino agora, não conhece tanto assim esse poder da Ferroviária no futebol feminino. E, na verdade, só vem aí confirmar o que a gente já conhece, né, Mariana? Sim, pois eu acho que a Ferroviária chega também como uma das grandes favoritas ao título deste ano, né? Também perseguiu o Corinthians ali na liderança durante boa parte do campeonato. Tem jogadores que têm feito um campeonato excelente, como a Aline Gomes, por exemplo, uma jovem jogadora aí do Brasil. Luana também, cada vez mais forte defensivamente ali, com uma segurança que passa para o time da Ferroviária. Sochor, sempre que entra, também está muito bem no time da Ferroviária. Então, é um time muito consolidado, parece que é um time que se amadureceu também durante a competição. Durante o ano passado, né, que não chegou nas finais ali das competições, mas principalmente nesse ano. Então, realmente, a Ferroviária é um time que a gente sempre tem que estar de olho, porque seja na Libertadores, seja no Paulista ou no Campeonato Brasileiro, como agora, é um time que briga muito de frente, principalmente com esses times de camisa, né, do futebol masculino, por exemplo, né, já que a Ferroviária é um time que é muito mais forte no futebol feminino. Então, acho que é legal ver a Ferroviária também entrando aí nessa briga, chegando agora numa semifinal que será muito difícil, e se impondo e fazendo 3-0 no Internacional, que é o atual vice-campeão brasileiro, né? Então, acho que o Inter realmente também é um time que não esperava que fosse tão larga assim, né? No agregado ficou 4-0 para a Ferroviária, achava que ia ser um pouco mais difícil esse confronto, mas a Ferroviária mostrou aí seu futebol, seu papel e realmente despachou o Inter aí para chegar fortíssima na semifinal. E uma das coisas que a gente pode falar da Ferroviária, né, é que ela tem uma estruturação quase que perfeita ali, né? Porque tem uma base muito forte, e jogadores da base vão para o profissional, né? E aí você vê uma equipe que tem a sua própria célula ali de desenvolvimento, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, Bianca. Você acha que essa característica da Ferroviária, né, acaba ajudando, inclusive, a manter um grupo mais entrosado, um grupo mais forte também, para manter sua filosofia de vencedora?
Acredito que sim. A Ferroviária, ela trabalha muito essa questão da base, né? O que é muito importante. Às vezes falta isso no futebol brasileiro, feminino, e a gente vê a Ferroviária fortalecendo cada vez mais a sua base. Por exemplo, a Aline Gomes, né? A menina de 17 anos, é vice-artilheira do Campeonato Brasileiro, fazendo uma temporada excelente, e aí pintando na lista da Pia, sabe? Então, assim, não é uma surpresa a gente ver a Ferroviária avançando nos campeonatos, porque ela tem um trabalho de base. E o trabalho de base é essencial, que a gente sabe que é essencial para você manter as equipes, para você manter o futebol brasileiro, o futebol feminino, né? Principalmente. E outra questão da Ferroviária, assim, é que ano passado ela caiu nas quartas de final para o São Paulo. Acho que o primeiro jogo foi um empate, o segundo acho que o São Paulo ganhou por 2-0, se eu não me engano. Mas a Ferroviária chega agora, acredito, com uma vontade muito forte de vencer. Muito forte de chegar nessa final, porque ano passado não fez aquela temporada que a gente espera que a Ferroviária faça, né? E esse ano ela tá vindo forte, assim, então podemos talvez esperar uma Ferroviária na final aí do Campeonato Brasileiro. Ó, cantou aqui a Ferroviária na final. A gente já vinha até conversando sobre isso nos bastidores também. Ferroviária sabe decidir, é letal. E eu concordo com você, Bianca. Eu acho que a Ferroviária, principalmente assim, quando ela oscila um pouco, né? Ela volta com tudo, porque tem um DNA, né, de uma equipe vencedora, tem uma fortaleza aí dentro da sua estrutura, então quem sabe a Ferroviária vai pintar aí na final. A gente vai falar já já como ficou as semifinais. Antes disso, tem Santos e Flamengo, a decisão, né, de duas grandes equipes, porém o Santos fez valer aí o histórico já dessa primeira fase do Brasileirão, né? Venceu o Flamengo por 4-1 no jogo de volta. Ampliou assim sua vantagem, né? E foi um jogo onde mais uma vez a gente viu um certo apagão da equipe do Flamengo, né? A equipe do Flamengo tem sérios problemas ali, né? Principalmente no seu meio, na sua defesa também, apesar de contar com peças importantíssimas, nessas fases, inclusive nessas fases finais, né, não se mostrou uma equipe consistente ali para se segurar entre os grandes, né? A gente vinha também falando sobre isso até na fase final ali do Brasileirão. O Flamengo começou a perder aí jogos importantes contra os mais fortes, né? Entre aspas, da competição, ali os que estavam no início da tabela. E teve esse grande apagão aí, né? Onde a gente vê uma equipe frágil. Após essa derrota, o técnico, né, foi demitido, né? Então o Flamengo feminino hoje não tem técnico, né? Está sem técnico. Eu queria que você, começando por você, Bianca, falasse não só também dessa eliminação, né? A gente vai falar da eliminação do Flamengo em relação ao Flamengo, mas também sobre a potência do Santos, né, na decisão também, né? Que é importante a gente falar, uma grande equipe aí que se mostrou mais forte agora nessas fases finais. Então eu queria que você falasse um pouco desse jogo. Esse jogo em si, né, o Santos e Flamengo, a gente viu, como você disse, né, uma equipe do Flamengo totalmente desorganizada. O começo do Brasileirão pro Flamengo foi bom, assim, se a gente parar pra pensar. Perdeu o primeiro jogo, engatou uma série de vitórias ali e garantiu ali sua classificação, basicamente. Mas quando foi enfrentando equipes mais estruturadas, a gente pode colocar assim, né, mais fortes, foi perdendo, não foi se mantendo ali na competição. E a gente viu isso claramente na partida contra o Santos, nas duas partidas, aliás, né? Um Flamengo totalmente desorganizado, uma zaga perdida, né? Eu acho que não tinha zagueiro, era basicamente completamente perdido ali, aquele jogo do Flamengo. E a gente viu um Santos aproveitando todas as falhas do adversário. Todas, assim, não teve uma falha que o Santos não soube aproveitar. Era cruzamento da Cristiane. Gente, sério, era tudo. A Kathleen brincou no jogo, brincou. Assim, principalmente nesse segundo jogo que foi na Vila, ela fez 2 gols. E assim, super tranquila. A equipe do Santos já estava classificada, não precisava nem de um placar super elástico, como a gente viu nessa partida. Mas assim, aproveitou. E é isso, né? Uma equipe estruturada, uma equipe com boas jogadoras e uma equipe com vontade, porque ano passado o Santos não se classificou para as quartas de final. E esse ano o Santos vem forte de novo e querendo, né, buscar o título, querendo tá ali na elite do Brasileirão sempre. E eu vou aproveitar aqui e dar atenção aí, chamem os dirigentes do Flamengo, chamem todo mundo aí da organização do time, porque eu vou lançar uma pergunta para Mariana aqui, que pode ajudar o Flamengo, tá, ano que vem. Mariana, o que é que falta para o Flamengo voltar a disputar um título no futebol feminino? Porque
digamos que tem um semi-projeto aí que eu não vejo um projeto completo, mas está em andamento. Trouxe reforços importantes. Trouxe um técnico de uma certa qualidade, mas não funcionou esse ano. O que é que falta pro Flamengo? Eu acho que você pegou bem no ponto, Amanda. Eu acho que não adianta só você ter um catado ali de jogadoras importantes, de jogadoras que têm uma carreira principalmente internacional e também na seleção brasileira, se não ter organização tática, né? Que eu acho que é o que faltou pro Flamengo. O técnico Luiz Andrade agora, né, que foi demitido, enfim, até tentou fazer um trabalho. Teve alguns jogos bons até do Flamengo, que a gente até falou aqui no programa, né, sobre a qualidade individual, mas eu acho que o Flamengo venceu e conseguiu ter um bom campeonato, principalmente na cola ali do Corinthians, da Ferroviária na liderança, porque tinha jogadoras individualmente que mudavam o jogo, né, Crivellari, Solly James, Darlene, né? Muito bem no meio campo, né, eu acho que o Flamengo tem um time, era um time que também estava se segurando ali na defesa, com Daiane, com Thaís Regina, com a Agostina, né, era um time que trocava ali sua defesa também jogo a jogo e que se mantinha bem, mas que de fato quando pegou um time, um grupo estruturado, não conseguiu bater de frente, né? Sofreu contra o Corinthians, sofreu contra o Santos agora, sofreu contra outros times ali da ponta da tabela, Ferroviária, então realmente o Flamengo não conseguiu fazer o seu grupo bater de frente com grupos um pouco mais fortes, né? Talvez, peça a peça, o Flamengo até talvez tenha mais nomes, que jogadoras, na verdade, que sejam de mais qualidade do que o Santos, talvez se a gente pegar um a um ali, mas o Santos tem um grupo muito mais estruturado e tem jogadoras no ataque, principalmente, como a Bianca falou, que decidem qualquer partida, né? Eu acho que a fase de Cristiane, Kathleen, Thaisinha ali na frente está muito boa e é um time que, se defensivamente às vezes peca um pouco, ofensivamente tem aproveitar todas as oportunidades, né? Eu acho que a Bianca falou bem, o Santos fez o que quis no ataque e eu acho que o pouco entusiasmo do Flamengo nas duas partidas fez com que a defesa do Santos também não sofresse, né? Então acho que esse time do Flamengo é um time bom, é um time forte, é um time reforçado, acho que desde o ano passado é um projeto que tem crescido, mas é um projeto que precisa se consolidar e ser tratado também um pouco mais seriedade, né? Eu acho que nem tanto pelas jogadoras que sim, estão ali trabalhando, jogando, mas pelos próprios dirigentes, né, que mandam jogos em qualquer estádio, que fazem treinamentos em qualquer campo, que mantém uma comissão técnica por tanto tempo, mesmo não dando resultado. Então, a gente sabe que um trabalho prolongado, ele é importante, porque a gente vê isso em times que estão com técnico há muito tempo e que estão dando certo, mas às vezes também não é isso, né? Não adianta você ficar segurando um trabalho que não tem evolução, né? O trabalho, ele pode ser longo, mas ele precisa evoluir. Eu acho que o Flamengo está no caminho aí para ser um projeto importante, talvez dos próximos anos, mas mais uma vez aí bate na trave e fica longe do Campeonato Brasileiro. E além disso, ver o Santos mais uma vez voltando a disputar aí uma semifinal, como a Bianca bem lembrou, o Santos ano passado ficou fora, e eu acho que até depois do Paulista, né, do Paulista que o Santos fez, eu acho que deu um ânimo, assim, de mostrar que sim, o time é um time forte, estruturado, que pode mais, né, no Paulista ficou em segundo lugar, mas fez 2 jogos importantes contra o Palmeiras, e agora no Brasileirão chega a semifinal aí pra brigar, em Clássico Paulista, que a gente vai ver na semi, vai ser bem legal de acompanhar. Deu a letra aqui a Mariana e eu ainda adiciono com... O Flamengo tem que apresentar mais o seu futebol feminino, né? Futebol, né? Futebol de mulheres é futebol. Mas pra torcida, tem que chamar a torcida junto. A presença da torcida nos jogos faz total diferença, principalmente quando a gente tá falando de um mata-mata, né? Então o Flamengo pecou em levar esse jogo, né? A gente falou disso no programa anterior. Várias equipes levando o jogo lá, né, pra bem longe da torcida. E isso faz também com que as outras equipes se fortaleçam. E até também no crescimento do campeonato, né? Quando você vê ali o torcedor chegando mais perto, né, dando aquela força ali, isso incentiva, dá um gás para as jogadoras. Então acho que o Flamengo peca também na sua comunicação em ampliar mais, né? Não adianta também criar, né, só o perfil sem tratar, né, trazer mais o perfil também, né, trazer mais os jogadores, os sócios, os torcedores para entrar no dia a dia da equipe. Eu acho que isso também pode funcionar melhor. Fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. E agora a gente vai pro último jogo, né? Cruzeiro e Corinthians, um jogo que teve muitos gols ali, foi na Fazendinha, né? No Parque São Jorge. Um jogo de muitos gols, que apesar do placar, né? Que o Corinthians venceu por 4-2 o Cruzeiro, não foi um jogo tão fácil assim pro Corinthians, né? A gente viu ali que o Cruzeiro foi bem combativo fora de casa. Peças importantes que a gente já falava aqui. O Cruzeiro jogou ali de igual para igual, mais uma vez com o Corinthians, mas o Corinthians foi mais letal do que eu costumava ver, né? O Corinthians soube aproveitar mais as chances de gol que teve. Queria que vocês falassem de destaques desse jogo. O que é que vocês acharam? Começando por você, Bianca.
É isso que você falou, né? Assim, a gente espera sempre que o Corinthians abra um jogo, assim, interessante, né? Mas o Cruzeiro deu um trabalho, assim, quando a gente vê, né? Geralmente fala, o Corinthians ganhou de 4-2, uau, né? Que placar, super fácil pro Corinthians. Só que, na verdade, o Cruzeiro deu muito trabalho para a equipe do Corinthians. A Bianca Brasil, né, que é atacante do Cruzeiro, fez um gol na partida e ela também estava super bem avançando. O Corinthians errou um pouco ali, saída de bola, dava para perceber que tinha algumas jogadoras que estavam nervosas. E Yasmin, que estava fazendo papel de zagueira nessa partida, ela errou bastante. Eu até achei que o Arthur ia trocar ela ali no intervalo, não trocou, eu fiquei... Tá, o Arthur Elias está pensando em alguma coisa, ele né? Ele tem um plano. Ele tem um plano. E foi, assim, uma partida legal de acompanhar, difícil, né? Assim, bem equilibrada, eu achei, apesar do placar, né? Mas bem equilibrada. E que a gente vê novamente o Corinthians avançando aí. E agora vai ter um Santos pela frente, né? Pra encarar nessa semifinal. Mas vamos ver, né? Vamos esperar aí pra ver o que vai ser desse confronto. E você, Mariana, você achou que o Corinthians conseguiu entregar um jogo bom ali? Porque assim, quando a gente fala, né, a equipe fez um jogo bom, a gente tem que olhar também que a outra equipe, né, do outro lado, o Cruzeiro, também trouxe uma certa dificuldade. Então, até o comportamento ali das jogadoras, né, depende muito de como o jogo está posto. Você acredita que o Corinthians ele conseguiu mostrar, né, principalmente com seus destaques ali, isso fez diferença para o resultado? E também queria que você falasse um pouco do Cruzeiro, né, nesse Brasileirão. Sim, eu acho que o Corinthians fez o que a torcida esperava do Corinthians, né? Eu acho que não talvez tomar 2 gols ali do Cruzeiro, mas fazer 4 gols dentro de casa. Eu acho que o Corinthians já é uma equipe dificílima a ser batida, mesmo quando joga fora de casa, e dentro de casa é realmente muito difícil ganhar do Corinthians, né? A gente viu que a torcida compareceu na Fazendinha, o gramado da Fazendinha depois da reforma tá muito bom. Corinthians conseguiu sair na frente ali, até parecia que ia ser mais fácil, né? Quando a Jenny, depois a Vicky fizeram o gol, parecia que o Corinthians ia emplacar uma goleada ainda maior, né, no Cruzeiro, que conseguiu até fazer 2 gols ali com a Isa Fernandes e com a Bianca Brasil. Mas o Corinthians é o time a ser batido no campeonato, nas semifinais, é realmente um time muito forte e com jogadoras que... além de já estar totalmente dentro dessa estrutura do Corinthians, é uma jogadora que sabe muito jogar com a torcida a favor, né? Então, acho que isso não vira pressão pro Corinthians, né? Eu acho que isso só aumenta essa vontade, essa garra, enfim, e faz com que fique até mais fácil pro Corinthians jogar, porque a gente sabe que se você toma um gol, às vezes, numa partida jogando a favor da sua torcida, isso pode pesar um pouco, né? Porque, enfim, toda a pressão tá pra você, mas o Corinthians feminino mostra que pra ele não é assim, e Arthur Elias até falou também do jogo, né, que o Corinthians não tem uma escalação a 100%, né, assim, de jogadoras que jogam todos os jogos, e que ele vai modificando sim as jogadoras e sim o esquema dependendo dos jogos, como a Bianca falou, né, esse jogo a Yasmin tava de zagueira, mas que, de certa forma, tem dado certo, né? Então, acho que, mais uma vez, deu certo. E já aproveitando para falar um pouco do Cruzeiro, né? Que você me perguntou, é realmente um campeonato muito interessante do Cruzeiro. Eu acho que pro ano que vem o Cruzeiro pode se reforçar ainda mais e pode vir com um projeto ainda mais consolidado, estruturado e, quem sabe, buscar uma semifinal, né? Eu acho que não é uma meta ousada, né, do Cruzeiro querer uma semifinal no que vem, já que esse ano chegou nas quartas de final. A gente já tinha falado disso no programa passado, né, é um time muito bem estruturado, com jogadores importantes, Rafa Andrade, mais uma vez ali comandando a equipe, capitã, né, brigando muito no jogo, Bianca Brasil jogando bem também, uma 10, que até ela ficou meio chateada na hora de sair, né, a gente até comentou sobre isso, que ela balançava a cabeça, porque é uma jogadora importante, camisa 10, que não queria sair num jogo decisivo, né, então acho que o Cruzeiro tem tudo aí para que ano que vem voltar ainda mais fortalecido e fazer um bom campeonato brasileiro. E esse paralelo do projeto do Cruzeiro é exatamente o oposto do Flamengo. Assim, não totalmente oposto, né? Não vamos dizer aqui também que o Flamengo não se estruturou assim para esse campeonato. Mas o Cruzeiro cai nesse campeonato brasileiro de uma forma bem diferente do Flamengo. Cai combatendo, a gente vê uma equipe organizada, né? E que trouxe dificuldade para talvez uma das ou a equipe mais forte do Brasileirão, né? Sim. Então, são projetos diferentes que
começaram ali quase a investir, né, digamos assim, quase no mesmo tempo e que trazem um resultado diferente. A gente deseja que os dois estejam bem, né, no próximo ano e que voltem competitivos ainda mais, né. E agora jogo rápido, jogo rapidíssimo. Vamos soltar aí na tela a primeira semifinal definida, né, as duas semifinais já foram definidas, Ferroviária e São Paulo. Bianca. Ferroviária passa. Aquelas, né? Mas eu acredito que a Ferroviária, como eu já comentei antes, né, tá com muita vontade, tá chegando muito forte para esse campeonato. Tem destaques individuais, a gente já falou da Aline Gomes, acho que fica até repetitivo falar tanto assim dela. Mas é uma equipe muito estruturada, é uma equipe mais tradicional. E o São Paulo vai chegar forte, vai chegar com vontade, mas tem aquela questão de quando chega na semifinal, o São Paulo cai, assim. Vamos ver, né? Será que eu estou aqui, né, profetizando outra coisa? Aí vai que o São Paulo... Zicando a Ferroviária. Exato. Zicando a Ferroviária e o São Paulo passa, mas eu acredito que a Ferroviária passa mais de boa, assim, do que o São Paulo aí. Mari River. Ferroviária também, acho que Ferroviária é a favorita, assim, não é um favoritismo tão grande, mas chega como favorita pro confronto e também porque decide em casa, né? A gente sabe que pode fazer um jogo até, assim, claro que nenhuma equipe entra para não vencer o jogo, mas pode entrar pensando que empatar na casa do São Paulo, né? A gente não sabe se o São Paulo vai mandar o jogo no Morumbi ainda, ou onde vai mandar, mas enfim, levar o empate para casa talvez não seja ruim, então acho que a Ferroviária aí pode tentar contar com o fator casa, principalmente para chegar em mais uma final de Campeonato Brasileiro aí, mas também não duvido muito nada do São Paulo surpreender, né? A gente viu que nessas quartas de final, realmente o São Paulo foi o resultado mais surpreendente, foi o 3-1 contra o Palmeiras na casa do Palmeiras, então acho que vai ser um duelo bem interessante assim, mas ainda aposto na Ferroviária. Seria legal se o São Paulo mandasse o jogo no Morumbi, né? Acho que seria bem importante, assim, para a equipe. Inclusive a Rafa Mineira, né, que fez o gol do São Paulo lá de longe, já jogou na Ferroviária, pode ser aí uma lei... E fez quantos gols de longe, Amanda, Rafa Mineira? Nossa, incontáveis gols de longe. Incontáveis gols de longe. E pode ser aí uma lei da ex, né, chatinha pra Pode ser várias leis da ex, né? Ana Alice também, zagueirona de São Paulo, também era da Ferroviária, várias jogadoras aí. Então vamos ver, eu também aposto na Ferroviária, tem 3 ferroviárias aqui de aposta, vamos ver, depois a gente recupera esse vídeo aí pra saber. E a segunda semifinal... Corinthians e Santos, né, na tela. E a gente tá de um lado a Gabi Zanotti e do outro a Cristiane. Nossa, craques, hein? Começa você, Mari. Olha, olhando assim, eu fico um pouquinho em cima do muro, mas acho que o Corinthians ainda é uma equipe mais consolidada e mais bem estruturada do que o Santos. Mas assim, leve favoritismo. Acho que... clássico é clássico. O Santos é uma equipe que, talvez, dos times paulistas, é a que mais impõe dificuldade pro Corinthians nos clássicos. É bem difícil jogar contra o Santos, principalmente porque provavelmente o jogo vai ser na Vila. Então, o jogo de ida na Vila, a gente sabe que o Santos manda a torcida, tem um time estruturado, tem essa moça aí que joga um pouco, Cristiane, então acho que o ataque do Santos também muito consolidado, a gente já falou sobre isso, Cristiane, Thaisinha, Kathleen, então leve favoritismo do Corinthians, Santos correndo um pouquinho ali abaixo, mas que também tem grandes chances, mas se de um lado tem Cristiane e do outro lado tem Gabi Zanotti, então acho que o Corinthians é favorito. Bianca, o Santos não entra com esse peso de favorito, né? Você acha que isso vai favorecer o Santos ou vai dar Corinthians mesmo? Eu acho que vai dar Corinthians ainda assim. O Santos, como a Mari disse, né, é a torcida não, né? O time que mais impõe trabalho ali é o Corinthians. Acho que até conversando com torcedores do Corinthians, eles falam que assistir um Santos e Corinthians no feminino é muito tenso. Eu acho isso bem engraçado, assim, porque às vezes a gente fala, Corinthians e Palmeiras no masculino, né? É um jogo mais tenso, assim, né? Mas no feminino eu acho que seria o Corinthians e Santos, porque a torcida fica... mais nervosa, não sei, acho que até as próprias jogadoras se sentem mais nervosas ali dentro de campo. Então, assim, é um leve favoritismo do Corinthians, mas assim, tudo pode acontecer. Todo mundo em cima do muro Todo aqui, mundo em cima do muro, né? Mas nada. assim, vou de Corinthians. Tô vendo aqui que essa é a semifinal mais acirrada. Eu também acho que vai ser difícil. Acho que vai ser ali nas últimas ali, né? Nada decidido no primeiro jogo, talvez. Mas também aposto no Corinthians, né? Por toda... não só o favoritismo, né? Mas por todo o trabalho que vem sendo feito nessa temporada, né? Eu acho que o Corinthians
tá mais forte, tem peças ali importantes. Vai ser pós-Copa essas semifinais, tá? Então, vamos ver aí se vão voltar algumas jogadoras inspiradas pra decidir esse título, né? E aqui eu tô vendo que o nosso tempo tá acabando, né? O reloginho ali tá apitando. Como eu falei, as semifinais vão ser pós-Copa do Mundo, então brasileiro feminino aqui só depois da Copa do Mundo, inclusive acompanha a Copa do Mundo, né? Antes de encerrar aqui, eu vou trazer resultados do A3. No A3, o misto voltou a vencer o Remo por 2-0 no final e conquistou o Brasileirão A3, é o grande campeão. A gente tá vendo aí, ó, fotos do título do misto. O misto é do Mato Grosso, tá? Do Centro-Oeste aqui, grande campeão da A3, se classifica aí pra A2, né, do ano que vem. E na A2, a final definida entre Fluminense e Red Bull Bragantino. Na A2 a gente tem, né, uma grande final aí entre o Fluminense, que eliminou o Botafogo, e o Red Bull Bragantino, que eliminou o América, né? Vão se disputar aí na final. A gente tá vendo imagens do Fluminense, né? Uma grande equipe também, tem uma base bem estruturada, né? Tá crescendo aí. A gente tava torcendo, inclusive, também por essa ascensão, né? De alguma forma, porque esses projetos, né, que investem e se estruturam bem, a gente sempre torce pra, enfim, ascender, né? Então a gente tá vendo aí imagens da comemoração. E é isso, gente. Essas equipes estão ano que vem no Brasileirão Feminino A1. A gente volta depois da Copa para falar de brasileiro feminino, né? Para falar das decisões também do Paulistão, que vai estar fervendo também na volta aí da Copa do Mundo. Queria agradecer a vocês pela participação. A gente volta na semana que vem e não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse programa, comentar, tudo isso ajuda, né? Com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Até a próxima.